povo vai agora pedir que o rei vai ajudar a eles contra os inimigos e que esta Assembleia, que meramente parece representar os direitos e os interesses das mais altas classes, então na realidade parece que nada mudou com esta revolução, que vai ser uma representação que realmente representa o povo inteiro. Então, o povo vai barricadar e depois conquistar o palácio, forçam o rei de não mais morar em Versalhes, em seu palácio, mas ele precisa estar em Paris, sob controle do povo, no Palácio das Tuileries, onde hoje está o Louvre, o museu. E eles derrotam o sistema da Assembleia, com democracia censitária, e colocam no lugar uma república democrática no sistema que nós conhecemos como democracia, quer dizer que todos os cidadãos franceses, masculinos, pois o feminismo ainda não foi inventado, mas todos os homens franceses adultos têm um voto, sem depender de quanto você ganha, se você paga impostos e outras considerações econômicas. Este novo parlamento não mais se chama Assembleia, mas Convenção. E esta vai ser a fase mais radical da Revolução Francesa. Isto é uma grande mudança política na França, então uma segunda fase, quando a Revolução se torna um regime democrático. Então isto foi, eu acho, uma das primeiras vezes na história, sim? Atenas, 2000 anos antes, mas ok, ali os escravos foram excluídos, mulheres também, obviamente, e também Atenas estava com uma população de alguns milhares, a França está com uma população de 20 milhões ou algo do tipo. Segunda grande mudança que se faz, é que a França vai para um sistema de levée en masse. Isto é algo como levantamento maciço, quer dizer, eu lembro como foi o exército até esta época. O rei tenta de recrutar soldados, inebria voluntários, que talvez não serão os melhores soldados do mundo, e faz eles assinar um contrato, mas obriga partes da população, mas a grande maioria nunca vai para o exército e detesta a vida militar. Mas agora a nova ideologia é a revolução está em perigo. Todos os franceses precisam fazer o seu para defender a pátria-mãe contra os inimigos estrangeiros que querem derrotar a revolução. Quer dizer que logo todos precisam ir no exército, em certa categoria de idade, e então, dentro de alguns meses, o exército francês, de um exército aristocrático, grande, mas relativamente pequena, em comparação com o que vai seguir depois, vai se transformar num exército democrático, onde quem vai ser os oficiais não são mais os nobres, mas aqueles que são mais identificados com a Revolução Francesa, que têm a motivação e que eles vão incentivar os soldados. Come on, boys, mas então em francês, vamos derrotar nossos inimigos. E então, dentro de alguns meses, este velho exército se transforma num exército vezes maior. E também muito mais democrático, digamos, meritocrático, pois quem vai liderar o exército não mais são os filhinhos dos nobres, mas são oficiais profissionais formados nas escolas militares da França e que são identificados com a Revolução. Este exército do levée en masse vai ser o instrumento primordial da imposição do poder francês sobre toda a Europa. Até, como sempre acontece com revoluções militares, os inimigos vão copiar o jeito da revolução militar e também estabelecer o recrutamento universal. Bom, então nós estamos aqui na fase mais radical, em 93, e isto obviamente tem muitos filmes, e romances, e novelas, etc. E então, neste momento, o poder verdadeiro move na convenção, como representa muito mais a vontade da população do que a velha Assembleia que antecedera, da alta burguesia para a pequena burguesia muito mais radical.
E atrás a pequena burguesia, os lojistas e pequenos artesãos, você está com um grupo de trabalhadores ainda mais frustrado e mais radicalizado, e eles se chamam os sans-culottes. Sans-culottes. Sans-culottes quer dizer que eles têm pantalões longos, pois esses pantalões breves foram considerados como o privilégio ou o monopólio da aristocracia. Então, pelo contrário, eles não vestem estes culottes shorts, mas, pelo contrário, pantalões longos. É simplesmente simbologia, mas eles são muito radicais e eles que vão pressionar os deputados da Assembleia para tomar medidas cada vez mais radicais, cada vez mais da esquerda. Mas, no mesmo tempo, a França está numa guerra. Numa guerra você não tem tempo para amplíssimas discussões e debates na convenção, então, praticamente falando, o poder vai se concentrar. O poder vai se concentrar num tipo de politburo de 12 pessoas que se chamam Comitê de Sûreté Publique. Sim? Comitê de Segurança Pública. E neste comitê você tem logo várias cabeças muito reconhecíveis de Danton, de Robespierre, mas, no entanto, você tem oficialmente o rei. O rei deveria liderar a França contra a invasão dos inimigos. Os inimigos que estão exatamente invadindo a França para restaurar o poder absoluto do rei. Então você pode mais ou menos imaginar a ambivalência do rei. Ele não está exatamente entusiasmado para defender a revolução. Então, o que mais diz a mulher dele, Maria Antoinette? Bom, meu irmão é o imperador da Áustria, vamos nos refugiar com ele, e ele vai nos ajudar, e conjuntamente com os soldados de meu irmão vamos reocupar Paris e dar uma lição a este povão. Então o rei vai tentar de fugir da França. Num carroça, se diz? Sim. Ok, digamos, o automóvel mais fantástico da época. Ele quase está na fronteira da França, em Lorena, quando eles estão sem gás, ou algo do tipo. Ok, eles precisam trocar de cavalos, e então você precisa pagar, e então o carroceiro dá à estação de cavalos ali alguns escudos de ouro, e por acaso na janela do carroço as cortinas foram abertas. E olha, tem Louis d'Or nas suas mãos e diz: ei, é a mesma cara ali que eu vejo no carroço. Logo, alguns minutos depois, o rei é preso com sua família e voltam como prisioneiros em Paris. E então, a monarquia constitucional logo se transforma numa república democrática. E vão-se fazer várias medidas para proteger a revolução. Em primeiro lugar, então, você vai ter um sistema para manter a economia funcional. Isto é muito difícil, pois agora não mais tem um controle. A França ainda não tem um banco central ou algo tipo. Na Inglaterra ela já tem desde décadas e décadas. E então também não tem suficiente reserva de ouro. Então a revolução, o Comitê de Segurança Pública vai emitir papel moeda. Este papel moeda se chama assinados. O que acontece quando a população não realmente acredita que isto vale, logo os assinados vão perder seu poder e então você vai ter uma grande inflação. Inflação vai só piorar a pobreza do povo. Mas então a revolução o Comitê de Segurança Pública vai também promulgar várias leis em defesa do povo. Por exemplo, vai tentar estabelecer fábricas públicas, vai controlar o preço do pão. Este tipo de política econômica que já soa bastante moderna em nossos ouvidos. Outra coisa, coisas importantes que eles fazem, é que também no campo rural, onde ainda mora a esmagadora maioria da população, muitos dos camponeses estão com grandes dívidas, mas muitos dos senhores feudais a quem se deve estas dívidas foram embora. Então o Estado vai perdoar as dívidas aos camponeses.
Por que isto é importante? Pois, uma vez, embora os senhores feudais, os camponeses vão dividir entre si os campos. E logo, isto é uma transformação socioeconômica extremamente importante. A França, em alguns anos, se transforma de um país, de uma grande massa de pequenos campesinhos feudais, num país de pequenos proprietários rurais. Isto é importante porque, então, logo, a maioria dos franceses agora são proprietários. Agora, na história, em geral, proprietários rurais de pequenos lopes de terras são conservadores. Então, o paradoxal é que a própria revolução é um resultado da insatisfação que explode da população urbana e dos pobres camponeses, mas como resultado da revolução eles se tornam pequenos proprietários conservadores, antirrevolucionários. Aí, na realidade, nem precisamos esperar tanto tempo, pois já estão incluindo em várias partes da França revoltas antirrevolucionárias. Em particular na França ocidental, esta zona que chama Vendée, e ali então nobres remanescentes, sacerdotes escandalizados e outros conservadores estão exilando os camponeses. Algo terrível acontecendo em Paris. Nós precisamos defender a honra de Sua Majestade, nosso rei, blá, blá, blá. Então, se fazem revoltas. E isto é a última coisa que a Revolução Francesa, que já está atacada de fora pelos austríacos e prussianos, precisa que também dentro do país se fazem revoltas. Então, o exército francês novo, ampliado, e não só usado para derrotar os inimigos de fora, como também de derrotar com extrema brutalidade as revoltas internas. Por exemplo, e também tem outros inimigos da Revolução, que são guilhotinados em Paris. Por exemplo, eles vêm aqui em Nantes, no sul da França, ali derrotam os camponeses numa grande batalha, tem milhares que se rendem, que devem ser executados como inimigos da Revolução. Eles nem têm suficientes guilhotinas. Então, o que eles fazem é colocar todos os condenados em barcos com buracos. Em meio do luar, eles pegam o buraco e os navios afundam e todos são afundados. São milhares que, desta maneira, são massacrados. Então, a Revolução não é exatamente um festival, digamos. Bom, então também tem muitas conspirações, tem ainda mais teorias conspiratórias, e então os inimigos estão em cada lugar onde eles não estão, os revolucionários pensam que eles estão, então começam expurgos para acabar com os inimigos da Revolução. E então o número de condenações à morte vai crescendo enormemente, e esta época é a época do terror, sim? O terror, então, vai consistir numa execução em massa de milhares de aristocratas e de sacerdotes, mas não menos de pessoas comuns que, por acaso ou não por acaso, estão do lado errado. A Revolução Francesa, entre outras medidas, vai humanizar a pena de morte. Mas isto também tem um elemento de classe. Na França, foi considerada um privilégio da aristocracia numa condenação à morte de ser decapitada. Por outro lado, o povo comum foi enforcado ou queimado, eles tiveram várias torturas para acompanhar e tornar mais festiva a execução. Então, a Revolução Francesa vai agora democratizar, todos vocês têm o direito de ser decapitados. Bom, mas tem muitos para decapitar, e então isto também... Então, eles inventam uma nova máquina por um doutor que se chama Dr. Guillotin. Ali a máquina se chama guilhotina, que é uma máquina para decapitar, que vai, infelizmente, ser o símbolo da Revolução Francesa. Então, colocam numa das praças da Revolução em Paris esta guilhotina, e tem, no dia inteiro, mais ou menos, execuções. E, obviamente, o rei não vai escapar, pois ele é um traidor. Então, se faz o processo de rei, ele é condenado de morte, e aqui você pode ver fotografia da época, o que acontece com ele. Então, um tipo de copia da decapitação do rei da Inglaterra, Carlos I,
nos anos 40 do século XVII, mas agora eles fazem a mesma coisa em Paris. Então a revolução se torna cada vez mais radical. Outra medida radical, eles vão abolir a escravidão. Pode imaginar uma coisa absurda com... Bom, então eles fazem isto vai ser muito importante, em particular o que hoje é Haiti, a ilha espanhola, onde a grande maioria são escravos trazidos da África. Então, eventualmente, quando Napoleão Bonaparte vai restaurar a escravidão, pois ele é mais conservador, então isto vai provocar uma revolução em Haiti, que vai ser a primeira revolução, eu acho, na América Latina. Os líderes também vão acabar com o catolicismo, instaurar um ateísmo oficial, ou outra mudança, uma veneração de um Deus abstrato que eles chamam a divindade, a entidade suprema. Eles fazem, então, festas a favor deste Deus abstrato. E os dois líderes mais conhecidos da época são Maximilien Robespierre e Georges-Jacques Danton, são também inimigos, mas ambos são jacobinos. E logo, então, a revolução começa como se diz, a comer seus próprios filhos e se faz descobre uma conspiração dentro do grupo do Comitê de Segurança Pública, e o grupo de Danton e seus amigos vai ser condenado e guilhotinado, e depois em outro grupo, e gradativamente, como diz Saint-Just, um dos líderes amigos de Robespierre, a revolução está se congelando. Todos estão com medo. No lugar deste entusiasmo dos primeiros dias, que tudo pode melhorar pelo melhor, agora todos têm medo que eles vão ser o próximo a ser condenado por alguma transgressão verdadeira ou imaginária. E então, com isto também, o efeito sobre o povo, a popularidade da revolução vai diminuir. E menos ainda acreditam. E nós chegamos a 94. Em 94 já tem este novo exército francês. E o novo exército francês é maior e melhor motivado do que os austríacos e prussianos. Eles derrotam o inimigo. O resultado disto é que muitas destas medidas, mas precisamos executar, precisa ser libertação ou condenação à morte, não tem nada entre as duas, pois a situação é crítica demais dentro do nosso país. Precisamos manter este controle meio ditatorial. Todas estas medidas emergenciais perdem sua urgência quando a França derrota seus inimigos. E logo o grupo de burgueses dentro da convenção, que não está de acordo, mas com muito medo de Robespierre, que agora, em nome da virtude revolucionária, é o ditador da França, faz uma verdadeira conspiração e eles derrubam ele, e o dia depois ele é executado, o que vocês podem ver ali. Então, a guilhotina é neutra, ela decapita qualquer pessoa, sem estamento, sem classe, sem posição política. Isto se chama o Thermidor. Por que Thermidor? Thermidor é um mês. A Revolução Francesa, entre muitas outras medidas revolucionárias, também transforma o calendário. Agora não mais estes meses que são chamados após imperadores Júlio César, Otaviano Augusto, etc., mas só da natureza. Então, Thermidor é, eu acho, em junho, julho, é um dos meses em 94, que não é 94, mas é ano 2 da Revolução, pois eles começam a contar desde a segunda Revolução de 92. Em Thermidor do ano 2, então derruba Robespierre, e desde então os historiadores usam o termo Thermidor para apontar esta mudança, ponto de virada que acontece em cada revolução, quando a fase mais progressista é quebrada e começa uma reação. Sim? Vai também acontecer na Revolução Russa, acontece na China, acontece no Irã e em outros países. E então, com isto, também começam as execuções em massa de todos os sobreviventes ainda, líderes e companheiros de Robespierre, e então este expurgo abre caminho para uma nova, menos radical fase da Revolução, e isto é uma república novamente burguesa.
que se chama o diretório. Só que este diretório, com 500 deputados, mas novamente por método censitário eleitos, é um caos e a situação na França é altamente instável. Você tem várias conspirações verdadeiras ao lado de muitos mitos conspiratórios, tanto de realistas, de torcedores do rei, quanto também da esquerda agora derrotada, que sonha de um retorno da fase radical da Revolução, ou até já é comunista. Assim, em 95 tem a chamada Conspiração dos Iguais, liderado por Babeuf, que ele também é decapitado na guilhotina, que já tem um programa comunista. Comunismo tal qual com o nome ainda não existe, mas o programa já é muito perto do que vamos conhecer no século XIX como comunismo. Bom, agora então a situação é cada vez pior, pois por um lado, internamente a França está num caos, todos derrotaram uns aos outros, podemos dizer. Por outro lado, os inimigos da França, Rússia e Áustria, agora vão ter como amigo muito forte o czar da Rússia. Ora, a Rússia é o país mais autocrático, mais old-fashioned, com mais feudalismo e com a maior população de toda a Europa. Então, eles nem precisam transformar seu exército, se só eles pegam ali e aqui um servo e outro servo, eles já têm um exército de centenas de milhares, eles vão tentar invadir a França. A França, no mesmo tempo, já estava na Holanda, Bélgica, Suíça, etc. Na Itália, a Revolução novamente está em perigo mortal. E desta vez é um jovem militar bastante genial, revolucionário, ele é francês, mas fala com um sotaque fortemente italiano, pois ele vem de Córcega, que é uma ilha italiana que só uma geração antes se tornara francesa. Ele se chama Napoleão Bonaparte. E ele, então, que vai derrotar os russos e austríacos e militarmente salvar a Revolução. Com isto, basicamente, estamos à beira da segunda fase, que é a fase napoleônica. Bom, e então isto vai acontecer e estabelecer a quarta fase da Revolução. Eu repito, então, primeira fase de 89 até 92, primeira fase, monarquia constitucional. 93 e 94, fase radical segunda, é a República Democrática. Terceira fase, uma república burguesa sob o diretório. Quarta fase vai ser uma ditadura militar. Então, a situação na França, mesmo após temporariamente derrotar os inimigos de fora, é tão crítica que Napoleão Bonaparte e seus amigos inventam uma intervenção, um golpe. Sim? Eles que inauguram a moda de golpes, que aqui na América Latina, obviamente, vai ser uma moda extremamente popular durante muito tempo. Isto acontece no que também vai se tornar um marco na história, o 18 de Brumário do ano 8, ou seja, 99, você pode ver aqui Napoleão ainda bem energético e muito jovem ainda, então ele com seus amigos no Soldatesca, então invadem o diretório, o parlamento, e caçam os deputados para fora. Pode ir para casa. Doravante, nós vamos governar ali em nome da Revolução, em nome dos princípios da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, e vamos restabelecer um pouco de ordem neste caos. E então, o que vai-se agora estabelecer, e isto é a penúltima fase da Revolução Francesa, é um sistema que se chama o consulado. E o consulado tem 3 pessoas, e Napoleão Bonaparte é um dos 3. O outro é Talleyrand e o terceiro é Sieyès, não me engano. Mas logo Napoleão, que começa como primeiro cônsul, se torna mais importante, então ele vai se tornar cônsul vitalício. Mas então, a figura realmente importante ali é Napoleão Bonaparte, se diz então o primeiro cônsul Bonaparte, e um pouco depois cônsul vitalício Bonaparte, e o que ele vai estabelecer com seus seguidores
é uma forma muito mais autoritária, mas que vai manter os princípios básicos da revolução. Então, em termos, digamos, políticos, isso se torna quase uma ditadura, mas que se outorga a si mesmo uma boa dose de legitimidade, mas em termos sociais e econômicos vai manter muitas das aquisições menos radicais, mais moderadas da primeira fase da revolução.